Bom, vamos dar início agora ao segundo momento em que a gente busca sanar as dúvidas. A gente não, né? Você. Você. Busca sanar as dúvidas do pessoal. E a gente já tem algumas perguntas aqui bem interessantes, pastor, que é o seguinte. A primeira, né? Causar crises pode levar ao pecado. Considerando que as crises geram contatos com conceitos não cristãos. Nesse caso, não seria um pecado gerar a crise de forma proposital? Eu acho que nós temos que diferenciar entre crise e pecado. Deixa eu só, eu estava aqui durante a música, já vou responder, estava só pensando ainda um valor caro à educação transformadora é o aprendizado em rede ou dialógico. Estava aqui pensando, uma educação isolada, ela tira um fator muito importante de aprendizado, que é justamente com o outro. Muitas vezes nós aprendemos justamente na conversa, no diálogo, né? Então, eu estava só pensando em relação à questão de isolar, se não tenho mais o outro, como que eu vou dialogar e aprender? Mas vamos lá, eu faria uma distinção muito clara entre crise e pecado. Se eu utilizo a didática de Deus na nossa vida, também é uma didática de crises. E Paulo deixa muito claro que nos momentos de crise, Deus coloca aquela crise na nossa vida para aprendermos a perseverar e ser transformados, e no final resplandecer a glória de Deus nas nossas vidas. Então, a crise em si não é o problema. O problema é como eu lido com a crise. Então, crise na educação transformadora, por exemplo, se eu uso isso na educação teológica, não significa que eu vou bombardear agora o aluno com uma cosmovisão mundana. Não é isso. Ao contrário, ali onde eu identifico que o aluno tem ainda uma cosmovisão do mundo, eu vou colocar na frente dele os valores do reino, e isso vai causar a crise dele. É exatamente o contrário, né? E eu tenho aqui a pesquisa feita em alguns seminários, quais são os assuntos centrais onde precisa haver crises. Olha que interessante os temas que alguns seminários colocaram aqui. Temas principalmente relacionados a como eu me vejo. Então, a minha pecaminosidade e a minha limitação. Isso gera crise na pessoa. Quando eu mostro para a pessoa o quão pecadora ela é e o quanto ela é limitada e que ela precisa de uma intervenção divina de Deus em todas as áreas da sua vida. É desse tipo de crise que eu estou falando. É porque talvez a pessoa entendeu que a crise ela só vem quando alguém é exposto a, por exemplo, uma cosmovisão não cristã. Mas, por exemplo, quando Paulo cai do cavalo no caminho para Damasco, ali ele tem uma crise. Tem uma crise. Né? Quando ele escuta a voz de Deus, a voz de Cristo, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele, talvez eu não esteja correto nas minhas ações.
E isso faz parte também do nosso amadurecimento como cristãos. Eu lembro muito bem quando eu saí de casa com 17 anos e fui morar em São Paulo, imagina, tribo indígena para São Paulo, estudar sozinho na USP, humanas, direito. Podia ter crise, não tinha como não ter crise. E foi um período turbulento na minha vida, durante mais ou menos um ano. E eu sempre digo que ali, a fé que eu tinha herdado dos meus pais teve que ganhar vida própria na minha vida. Aquelas convicções agora não eram mais só convicções que eu aprendi em casa, mas são agora as minhas convicções. Isso é crise. Aí eu poderia ter desviado, poderia, como muitos jovens, justamente nessa fase de faculdade, muitos saem daquelas convicções que aprenderam em casa. Mas se eu não passar por esta crise, quando que eu vou criar raízes profundas? Por isso que nós temos tanto crente que vai de acordo com o vento, não tem convicção, porque ele não é exposto a isso. Então, eu entendo sim, eu entendo inclusive que a pandemia, todo mundo fala tão mal da pandemia. Gente, a pandemia foi uma ferramenta de Deus para peneirar a igreja. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Por que muita igreja permanece vazia hoje? Porque metade da turma lá não tinha convicção do que estava fazendo na igreja. Vocês entendem? Então, assim, a gente vê com esse olhar negativo sempre. Mas a crise, ela é didática, ela favorece processos de amadurecimento, de convicção. E aí agora, é claro que se eu exponho alguém, por exemplo, num ambiente de seminário, a crises, eu vou citar algumas. Sábado que vem é o último dia do bloco de aulas. E os alunos têm que entregar os trabalhos. Não tem opção. Se não entregar, não passa. Isso gera crise. Isso gera crise no aluno. Se eu agora sou bonzinho e falo, não precisa. Não, eu vou dar mais uma semana. Eu dou mais 2 semanas. Eu poderia. Mas eu estou evitando que o aluno passe por um processo de aprendizado profundo. Né? Eu estou falando agora só numa questão, parece pequena. Nós fugimos disso. E por causa disso, nós não criamos raízes profundas. Então, não é expor a pessoa ao pecado, não é isso. Não é incentivar ela a pecar, não é isso. Mas eu também não posso proteger ela sempre, porque eu preciso ver se aquilo que ela diz, ela também vive, se ela tem convicção quanto a isso, se é somente cognitivo ou também é afetivo e valorativo e assim por diante. Deixa eu dar um último exemplo que vem da missiologia. Quando nós trabalhamos com culturas e plantio de igrejas em outras culturas, é muito importante essa crise também. Por quê? É no momento da crise que eu vejo se aquela pessoa que vem de um contexto pagão, animista, se ela vai buscar a Deus ou não. É clássico isso na missiologia. É no momento da doença, da morte, da crise existencial, se eu percebo se aquela igreja realmente está fundada em cima da palavra de Deus, ou se ela não se transformou numa igreja sincrética. É ali, é nesse momento da crise. Porque se na hora H eu corro para a cartomante, eu corro para o pajé, eu corro
para qualquer outra coisa, e não para Deus, é porque lá no fundo, a minha convicção ainda é que aquilo lá tem mais valor do que a palavra de Deus. Sim, faz total sentido. Agora uma pergunta em relação ao papel da igreja, tá? Na implementação ou na estimulação de uma educação transformadora dos seus membros. E a pergunta é basicamente a seguinte: a igreja lidar com o diferente, né? E o que seria o diferente aqui que a pessoa coloca? O homossexual, a pessoa com deficiência, o doente mental. Lidar com o diferente ajuda a se ter uma educação transformadora, teologicamente positiva. E como é que a igreja poderia atuar de maneiras práticas, estimulando isso, caso seja algo benéfico? Eu não sou inclusivista, tá? Por favor. Mas assim, vejam, eu vou dar um exemplo agora da minha área de missões de novo. Se eu quero ter uma igreja missionária, só como exemplo, eu preciso colocar o jovem em contato com o ambiente onde as pessoas não conhecem a Deus. Então, é natural, se eu quero fomentar vocação missionária, o que eu vou fazer? Eu vou levar esses jovens para projetos missionários, num contexto onde não existem cristãos. E eles entram em crise lá. Nós temos na Juvep projeto missionário de férias, e é perceptível que as pessoas que vão para o projeto missionário de férias entram em crise. Elas começam a questionar a sua vida. O que eu faço? Por que eu faço? Por que eu estudo? Por que eu vou na igreja desse jeito ou não? Então, eu não estou levando a pecar, mas eu estou estou dando um dilema desorientador para ela questionar a sua vida, porque senão eu entro naquela mesmice e nunca questiono. Então, ir para fora, a igreja ir para fora, ao encontro do diferente, pode ser interessante, desde que tenha muito claro quais são os meus valores fundantes e qual que é a minha referência aqui. E por isso, na educação transformadora, não é só colocar em crise, não. Um dos aspectos importantíssimos é a mentoria nesse processo. É extremamente importante, se eu coloco a pessoa num ambiente que chacoalha ela, que tira ela da sua zona de conforto, que eu mentoreie ela nesse processo. Porque senão há um risco, sim, de haver uma quebra, de haver algum problema mais sério, né? Então, esse mentorear, esse acompanhar neste processo, e sempre lembrando qual que é a nossa referência última, é extremamente importante aqui, né? Ótimo. A próxima pergunta é um pouco mais pessoal, tá? Pastor, quanto maior a crise, maior a transformação? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta dessa mesma pessoa foi: qual a maior crise que você passou no âmbito profissional ou vocativo? Por exemplo, de sair de advogado empresarial para pastor ou diretor de seminário. Eu não sei se você pode quantificar o crescimento pela profundidade da crise, mas crises que mexem mais com a gente, a tendência também é trazer um processo mais intenso de convicção. Mas, assim, no âmbito profissional, a maior crise que eu vivi, foram duas crises muito profundas que eu vivi. Uma foi quando eu estava no auge da minha caminhada profissional, fui enviado pelo escritório, um grande escritório em São Paulo, um dos melhores escritórios do Brasil. Fui enviado para fazer mestrado na universidade mais antiga da Alemanha, né?
Quando o Brasil, nem Brasil não era, já era a universidade, 1489, imagina. Você estudar numa universidade, foi fundada em 1489. Estava lá na universidade e era representante do escritório na Alemanha, fazendo contato com as grandes multinacionais lá. E nós tivemos dificuldade muito grande de encontrar uma igreja na Alemanha. Nós éramos crentes, eu e minha esposa, ativos na nossa igreja, e chegamos agora na Alemanha e não nos adaptamos. Foi muito difícil. Minha esposa em crise de adaptação cultural, não sabia a língua. E nesse processo, profissionalmente, a gente estava aqui no auge, Maíra trabalhando num escritório de arquitetura na Alemanha, o sonho da vida dela, eu trabalhando e fazendo mestrado, mas espiritualmente a gente entrou em crise. E aí olha o que aconteceu. Dentro da nossa casa, nós começamos a convidar os universitários, principalmente do curso que eu estava fazendo, e durante esses 2 anos de mestrado, 35 jovens universitários se converteram ali na nossa casa. E nós não éramos missionários, pastor, não era nada disso, éramos profissionais trabalhando lá. E nessa crise, ver essas pessoas se convertendo só aumentou a crise. A crise, quem somos nós? Por que estamos aqui? Estamos aqui no auge, tudo que a gente sempre sonhou. Mas agora tem essas 35 pessoas. E foi o que me motivou a ir para o seminário. Eu não fui para o seminário para ser pastor. Eu fui para o seminário porque eu precisava dar alimento para essas pessoas que estavam se convertendo lá. Universitários. Eles queriam... E eu não tinha essa base. E aí eu fui para o seminário. Foi a pior decisão da minha vida, porque eu nunca mais saí disso, né? Então foi um processo e não foi fácil. Não foi fácil. Porque eu tinha recursos, eu tinha carreira, eu tinha sonhos, e Deus estava mudando eles. Mas foi extremamente importante, e hoje, olhando para trás, eu não gostaria de ter outra coisa. Mas se antes de eu ir para a Alemanha, eu soubesse que ia passar por essa crise, eu não teria ido, não. Eu seria advogado até hoje. Você percebe como foi importante passar por esse processo? E digo mais, esse processo não foi fácil, mas a convicção de chamado que eu tive na minha vida após este processo foi tão profunda que anos mais tarde, quando eu já era pastor missionário, quando eu trabalhava para uma organização internacional no norte do Brasil, e houve a mudança de um diretor internacional, e ele chegou à conclusão que estrangeiros, era uma organização suíça, estrangeiros não poderiam mais trabalhar lá, e de um dia para outro, com um filho pequeno em casa, estava desempregado, e não podia nem levar os meus mantenedores comigo, crise ministerial profunda. Eu tinha certeza, Deus me chamou para isso, porque eu tinha passado por um processo muito intenso antes. Então, foram assim, profissionalmente, os 2 momentos mais intensos. Mas já tive outras crises não profissionais, que também foram importantes. Eu vou citar uma. Somos jovens aqui, né? Num dos momentos de maior sucesso no meu trabalho como plantador de igrejas no sertão, foi um dos momentos de maior crise no meu casamento. Porque eu estava muito ausente de casa, estava plantando várias igrejas ao mesmo tempo com equipes, e muitas vezes eu não estava em casa. E minha esposa se sentiu muito só, e foi difícil para ela. E ministerialmente, no auge, nosso casamento não estava legal. E nós precisamos sentar e conversar. E foi difícil.
ouvir da tua esposa, naquele momento, que eu não estava cumprindo meu papel de marido, de pai, em relação aos meus filhos. E aquela crise, por sua vez, levou que que eu tomasse algumas decisões em relação ao ministério, e é o motivo porque hoje estou em João Pessoa, à frente de um seminário, e não estou fazendo outras coisas. Vocês percebem? Crise que gera convicções. E parece que essa questão da crise, ela não se aplica somente à educação, né? Você deu aí um exemplo de uma outra área, que é a área conjugal, em que, quando superada dentro do relacionamento, criou mais raízes e profundidade no relacionamento também. Exatamente. Claro que aqui a gente está tentando aplicar para um contexto educacional, mas Mezirow, quando criou essa teoria, ele estava justamente analisando na vida de um adulto esses processos de transformação, quais são as fases, as etapas, e ele chegou à conclusão que o dilema desorientador era o estupim sempre de um processo de transformação, né? Uma outra pergunta, deixa só, Lucas, me perdoe, nesses momentos é importante nós entendermos também a importância da igreja, tá? Porque Mezirow, ele não era crente, mas ele chega à conclusão que, eu já falei isso aqui há poucos minutos atrás, que neste momento a comunidade dialógica é extremamente importante. Então, quando eu estou em crise, isso não é ruim necessariamente, mas eu preciso estar inserido nesta comunidade dialógica, que no nosso caso, claramente é a igreja, onde eu vou ter apoio espiritual, emocional, afetivo, e também sempre, de novo, me lembrando qual que é a minha referência, né? Então, nessas horas, é muito importante eu buscar os irmãos, né? Como a igreja é importante na nossa vida. É isso mesmo. Eu ia fazer um comentário, mas eu acho que você Faça. você já fechou bem. Uma outra pergunta, também pessoal, é a seguinte: quais os reflexos positivos e negativos da sua experiência educacional à distância? Porque você falou, né, que você foi homeschoolizado ao longo da sua vida, e eu acredito que é uma pergunta que vai nesse sentido, né? E como isso contribuiu para a formação da sua cosmovisão? Sou filho de missionários, num casamento intercultural, mãe alemã, veio solteiro para o Brasil como missionário, meu pai, pastor brasileiro, casaram, trabalharam no Paraguai, dentro de uma tribo indígena pioreira. Primeiro contato, um outro dia eu conto como foi, mas é aquelas coisas de filme mesmo. O pai pegou a mochila, foi por meio da floresta, ficou 3 semanas até os índios pegarem ele, levarem, e aquela coisa de filme mesmo. Bem, e aí nessa tribo Aché, ali na divisa entre Brasil e Paraguai, num lugar remoto, 350 quilômetros de Ponta Porã, numa área de serra, eu fui criado toda a minha infância, uma infância maravilhosa. O pessoal sempre pergunta, mas como é? Eu não conhecia outra coisa, era maravilhoso, correr atrás de macaco o dia inteiro, que iam lá em casa, roubar as panelas de casa, e caçar, pescar, o que mais um moleque da minha idade lá queria. Era bom. A gente não sofreu por viver neste ambiente. Mas a questão da educação era complicada. Minha mãe não é professora, minha mãe é nutricionista, meu pai é pastor, e a única maneira era, eles montaram uma escola para os índios lá, então tinha alfabetização e tal,
E a única maneira era fazer educação à distância. Naquela época, não tinha nada de plataforma, então era tudo, os livrinhos eram enviados, papai e mamãe tinham que ensinar a gente e tal. E a cada 3 meses era o show. Época de prova era maravilhoso, porque descia o aviãozinho lá na aldeia, pegava a gente, levava para Assunção, aí a gente ia para a cidade grande, fazia as provas. Então, a gente amava fazer provas, porque saía da aldeia para ir. Aí tinha shopping, tinha... e aí voltava com o aviãozinho, porque a prova tinha que ser feita numa escola, né? Quais foram pontos positivos e negativos? Assim, vou falar de experiência pessoal. Isso aqui agora não é a favor ou contra homeschooling, é a experiência pessoal de quem viveu isso. Primeiro, eu acho que carrega muito o relacionamento com a mãe, sobrecarrega, porque se confunde o papel de mãe com de professora, principalmente no ambiente como nós vivíamos, que não tinha muita rede de apoio, era tudo os pais. Então, pai era professor e era pai, mãe era professor e era pai. Então, eu pessoalmente acho que sobrecarrega um pouco essa relação, porque muitos conflitos vêm também dali, né? Na escola a gente dá uma enrolada na professora, às vezes a gente está mal-humorado, mas a gente não traz isso para casa. Ali não, era tudo vivido no contexto da casa, né? Então, isso eu acho que era um ponto negativo. Um ponto muito positivo que você consegue ser mais eficiente, eu acho, no aprendizado. Eu sempre lembro, a gente fazia as viagens, filho de missionário, a gente viajava, aí minha mãe sempre olhava o roteiro, e aí já pensava, o que eu vou ensinar de geografia, o que eu vou ensinar sei lá, de história, tá? Então, mas exige muita criatividade, né? Mas ela sempre fazia isso, então era interessante. A gente sempre leu muito em casa por causa disso, sempre tinha revistas, literatura em casa. A gente não tinha o hábito de assistir televisão, porque não pegava lá, então era leitura. Então, todos nós líamos muito, naturalmente, isso eu acho muito positivo. Eu acho que o nosso tempo na escola, às vezes, não é muito efetivo. Eu vejo dos meus filhos, acho que eles gastam muito tempo à toa lá, que poderia ser mais efetivo, eles poderiam ter mais tempo livre para fazer outras coisas, né? Então, eu vejo que tem aspectos positivos e negativos. Eu senti muita falta, e as minhas irmãs também, de não termos amiguinhos na escola, de a gente viver ali muito isolado nesse sentido. Eu vejo, comparando com os meus filhos, como é importante ter esses relacionamentos. Se você faz homeschooling numa cidade, você consegue, de repente, construir esses relacionamentos em outros ambientes, né? Mas, acho que a minha experiência pessoal seria assim, tem aspectos positivos e negativos. Agora, exige muito dos pais. Exige muito dos pais. Eu fiz homeschooling com os meus filhos, agora durante a pandemia, da Alemanha, porque lá é totalmente regularizado, você pode fazer, e eu tirei eles da escola e botei no homeschooling lá, porque não tinha sentido aqui, os caras não sabiam fazer aula online emergencial. Quando eu vi lá, falei, não tem mínima condição. E a gente botou de lá, e a gente fez durante a pandemia. Foi muito bom, mas eu tive que parar de trabalhar, e ela também. A gente gastou muito tempo com os meninos, e foi positivo. Mas acho que essa é uma decisão que cada um vai ter que tomar dentro do seu contexto. Eu não sei se tem a solução perfeita, e acho que vai ser dentro do contexto do casal, de trabalho, de convicções, de criança, depende muito da criança. Nós temos uma família que está no Alto Sertão, que tem 3 filhos, são americanos, fazem homeschooling, e é perceptível
que uma das crianças não se adequa, ela não se adequa, ela não está dando certo, né? Os outros dois vão bem, então depende também do perfil da criança, não é toda criança que se ajusta nisso, né? Da mesma forma que nem toda criança vai bem no EAD, por exemplo, no seminário. Todo mundo pode fazer EAD. Negativo, é perfil. Tem gente que vai bem, é perfil, e tem gente que tem que ser presencial. Não adianta querer fazer EAD, que você não vai se adequar. Então, criança também, né, a gente tem que olhar perfil de criança e assim por diante. Seria como eu olharia, de forma um pouco mais diferenciada para a coisa. Muito bom, Thomas. Bom, pessoal, pelo horário, a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria de agradecer, em nome da juventude, pela sua participação. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a gente vai disponibilizar para que vocês conversem pessoalmente com o pastor nesses momentos após o Café com Palavra. Mas a gente vai encerrando por aqui. E eu gostaria de pedir para o reverendo Lucas para a gente orar, finalizando, ok? Você tem algo a falar antes, a finalizar, a concluir antes da oração? Eu não sei se a conversa foi isso mesmo, eu espero ter, de alguma forma, trazido algumas reflexões, e é sempre um prazer estar com vocês, e o dia que vocês quiserem ir lá para a base, as portas estão abertas, Lucas sabe bem o caminho, sempre é um prazer receber vocês lá, em alguma programação, algum evento, alguma palestra, alguma coisa, sempre é uma alegria receber vocês lá. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar com oração. Nós teremos ali no nosso espaço de convivência um lanchinho rápido para que os irmãos possam ter momentos de comunhão, conversar um pouquinho, debater aquilo que foi aprendido. E assim nós encerramos a nossa noite. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, te louvamos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado também pelos momentos de crise, de dificuldade, em que o Senhor nos tratou, nos pastoreou, nos converteu. Obrigado, Senhor. Nós cremos que tu tens aquilo que de fato é melhor para nós. E assim nós queremos seguir te buscando, confiando em ti e crescendo em graça e em conhecimento. Te louvamos pela vida do pastor Thomas, toda a sua família. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que tivemos hoje. E te rogamos em nome de Jesus que o Senhor continue a abençoar, a derramar, Senhor, do teu amor sobre a vida dele, ao capacitar, Senhor, para ter mais momentos como esses, ó Deus, a fim de que tua igreja possa ser instruída e assim também movida a um melhor compromisso contigo. Nos dá agora um momento de comunhão, que tenhamos tempo de conversar, de bater papo e de também, ó Deus, encontrar, Senhor, nos relacionamentos boas opções, bons motivos para que de fato, ó Deus, o teu nome seja glorificado com o falar, com o pensar, com o agir, com o reagir. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos então fazer ali uma refeição.